Olá, eu sou a Amanda e você está no canal De Frente com o Mal. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Estamos quase alcançando a marca de 400 inscritos, então é muito importante que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Se você puder, deixe também um comentário pertinente ao vídeo, diga se você já conhecia esse caso e pode também sugerir aí novos casos para que a gente possa trazer para o canal. Você vai conhecer a história de Kai, que ficou conhecido na internet como o caroneiro empunhando um machado. Caleb Lawrence McGilvery, que ficou popularmente conhecido como Kai, o caroneiro da machadinha, ficou famoso na internet depois do dia 1º de fevereiro de 2013, em Fresno, na Califórnia, onde ele deu uma entrevista depois de ter salvado uma mulher. Ele estava em um carro pegando carona com um homem chamado Jet McBride, quando esse homem jogou seu carro contra um trabalhador só porque ele era negro, imprensando-o entre o carro e um caminhão. As pessoas que estavam em volta vieram ajudar o motorista porque pensaram que tinha sido um acidente. Então ele começou a falar diversas palavras racistas e tentar enforcar uma das mulheres que tinha ido lá para ajudá-lo. O Kai, que estava no banco do carona, resolveu então agir para salvar a vida daquela mulher, dando 3 golpes na cabeça desse homem com uma machadinha. Então ele finalmente parou de atacar a mulher. Esse homem sobreviveu, foi socorrido e então levado para a delegacia. O homem que tinha sido atropelado também sobreviveu. Estávamos ali presenciando o que parecia um final feliz. A emissora de TV que chegou ali logo depois do acidente ter acontecido foi a única a conseguir uma entrevista com o Kai. Ele contou tudo, iniciando a entrevista mandando uma mensagem de amor para a humanidade. Mas na TV só tinha passado um trecho dessa entrevista. Então o jornalista percebeu que eles tinham conseguido essa entrevista aí com exclusividade, já que o Kai simplesmente não quis falar com outras emissoras. E o que ele tinha ali era muito valioso, já que Kai era extremamente carismático. Então ele resolveu postar a entrevista na íntegra em um canal do YouTube e foi dormir. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para que vocês possam assistir essa entrevista. É um pouco perturbador você pensar numa pessoa falando tão tranquilamente que deu golpes na cabeça de outra, como se nada fosse. Mas enfim, no dia seguinte o vídeo tinha viralizado. Fizeram vários memes e remixes da entrevista dele. Kai virou assunto na televisão, foi colocado como herói por ter salvado aquela mulher. E por isso ele foi convidado até para um programa de auditório muito famoso nos Estados Unidos, o Jimmy Kimmel Live, e uma das produtoras do reality show das Kardashians também ficou interessada em fazer um programa sobre ele, porque era um foco diferente do que todo mundo já tinha visto. Era uma forma de mostrar moradores de rua vivendo felizes nelas. Mas seria mesmo Kai um herói? Ou seria ele um vilão? Kai nasceu em 3 de setembro de 1988 no Canadá. Ele chegou a falar em uma entrevista sobre ficar preso em seu quarto, guardando muito rancor de sua mãe, e também teria postado em seu perfil no Facebook sobre isso em um Dia das Mães. Seus pais se separaram quando ele tinha somente 4 anos e um primo dele disse que enquanto outras crianças estavam pelas ruas brincando, Kai ficava preso em seu quarto. O primo contou também que a mãe de Kai deixava sempre as janelas cobertas para ter como desculpa dizer que estava muito escuro do lado de fora para que ele não pudesse brincar. Sua mãe disse que ela fazia isso somente para preservá-lo de perigos, mas ele não parece ter levado isso tão de boa assim. Um pouco mais crescido, ele tentou colocar fogo em casa. Então, aos 13 anos, a mãe dele sentia que não aguentava mais. Então, ele foi mandado para uma instituição de adolescentes problemáticos, onde levavam adolescentes que não tinham um lar ou que a família simplesmente não queria. O primo contou também que mínimas coisas chateavam Caleb. Ele nunca sabia se estavam rindo dele ou com ele, e ele ficava muito nervoso rápido se percebessem que estavam tirando o sarro dele. Os familiares dele acreditam que ele realmente tem um problema mental que nunca foi diagnosticado. Em uma das entrevistas,
ele confessou que aos 17 anos ele foi agredido e violado por um homem, mas conseguiu fugir. Quando Kai saiu da instituição, ele foi para as ruas e ele era considerado uma figura no mínimo peculiar. Ele costumava encher carrinhos de supermercado e saía correndo com aquelas mercadorias. Então ele chegava na rua e distribuía para todos ali presentes que passavam necessidade. Ele também dava coisas dele mesmo quando ele percebia que encontrou uma pessoa que estava mais necessitada que ele. Além de ter o costume também de defender outros sem-tetos em casos de abuso de poder policial, mulheres sofrendo agressão e coisas do tipo. Ele postava mensagens em seu Facebook sobre agir por conta própria contra pedófilos, estupradores ou até matar alguém para se defender ou defender quem você ama. Kai era uma figura tão diferenciada que assim que ele chegou no estúdio do programa do Jimmy Kimmel Live, ele desceu do carro e ele simplesmente mijou num cartaz. Aí o segurança apareceu para poder pegar ele, né? E dizer, não, cara, você não pode fazer isso. Então, quando ele entrou e encontrou finalmente o Jimmy deu um envelope para ele com $500 pela participação dele, né, no programa. E ele simplesmente pegou esse dinheiro, deu na mão do segurança e pediu desculpa por ter mijado no cartaz. Na entrevista que viralizou na internet, ele pedia uma prancha e uma roupa de mergulho porque ele queria surfar. Apareceu diversas pessoas querendo oferecer isso para ele, mas ninguém conseguia encontrá-lo, já que ele era nômade. Então o Jimmy Kimmel deu de presente essas coisas que ele tinha pedido em seu programa. O repórter responsável pela entrevista que viralizou acabou virando amigo dele. E ele era o único que tinha contato dele. Então, sendo assim, ele tinha o poder de ser o único que poderia entrevistar ele novamente. E foi isso que ele fez depois de Kai ter viralizado. E ele acabou descobrindo mais coisas sobre Kai, inclusive o seu lado músico. E por causa disso, o convidaram para tocar com uma banda em um bar. E enquanto ele estava lá interagindo com a galera antes de iniciar o show, ele acabou fazendo uma revelação. Antes do incidente do homem com a machadinha, ele disse que eles teriam fumado maconha, mas Kai mencionou que a maconha que ele dera para o homem estava batizada. Era um detalhe bem importante sobre o caso, mas as pessoas simplesmente ignoraram porque elas estavam simplesmente inebriadas por conhecerem finalmente aquela figura. Mas esse detalhe não tinha passado despercebido pelo vocalista da banda e pelo gerente do bar, que estavam se sentindo bem incomodados pela forma como ele ficava se gabando em ter batido em um homem com uma machadinha. Kai prestou depoimento na audiência de julgamento de Jet McBride e ele não estava completamente isento de culpa. Ele contou que depois de eles fumarem maconha, ele teria dito para Jet que eles tinham virado fantasmas e disse que eles poderiam facilmente atravessar um caminhão com um carro. Mas ele contou também que Jet teria contado com orgulho que teria violado uma menina de 14 anos. Jet foi condenado a ficar 9 anos em um centro psiquiátrico por tentativa de homicídio. Em 13 de maio de 2013, Joseph Galfe, um advogado de 73 anos de idade, foi encontrado sem vida em sua casa. Ele tinha sido espancado e foi encontrado no chão do seu quarto, somente de cueca e meias. Encontraram o número de Kai e um recibo de passagem de trem do dia 12 na casa de Joseph. Então, pelas câmeras de vigilância da estação de trem, eles puderam ver que Joseph esteve com Kai. Então, Kai passou a ser procurado por homicídio. Ele chegou a fazer uma postagem bem perturbadora em seu Facebook, onde ele perguntava o que as pessoas fariam se elas percebessem que acordaram na casa de um estranho com um gosto metálico na boca e quando se visse no espelho, reparasse que havia sêmen no rosto delas. Perceber que tinham sido drogados e estuprados. E alguém respondeu para que encontrasse esse cara e metesse a machadinha nele. Ao que Kai respondeu ter gostado da ideia. Quando Kai finalmente foi localizado, no dia 16, ele estava diferente, com o cabelo cortado e uma tatuagem no rosto. Mudou a aparência provavelmente por estar fugindo.
e ele então contou a sua história. Disse que Joseph teria ajudado ele. Ele foi para a casa do homem comer, beber e dormir, e quando eles estavam bebendo cerveja, o homem ficou insistindo para colocar a cerveja num copo, e depois que ele bebeu, ele se sentiu tonto e foi para a cama. E aí ele descreveu a cena que ele tinha colocado em seu post no Facebook. Mas depois disso ele não confrontou o homem. Joseph teria levado ele até a estação, comprado o bilhete, eles se abraçaram. Joseph deixou um número com ele caso ele precisasse de alguma coisa. Eles se despediram e Kai foi embora. Mas os amigos de Kai não apareceram onde eles tinham marcado. E como Kai não tinha para onde ir, ele ligou para Joseph pedindo para passar mais uma noite na casa dele. Disse que lá eles comeram novamente e beberam cerveja, mas contou que quando ele acordou, percebeu que Joseph estava tentando abaixar a calça dele, enquanto estava somente de cueca. E aí ele começou a bater em Joseph para se defender. Mas a polícia não acredita nessa versão de legítima defesa, porque simplesmente não havia sinais de luta. Kai não apresentava nenhum hematoma ou arranhão, enquanto Joseph foi brutalmente pisoteado. E era muito estranho o fato dele ter se despedido de Joseph abraçando ele, já que ele tinha alegado que aquele homem tinha abusado dele. E ainda por cima, ele entrou em contato novamente com Joseph para dormir na casa dele. E a perícia constatou também que existiam marcas pelos corredores, como se Joseph tivesse se arrastado, tentando se livrar dos golpes de Kai para sobreviver. 2 semanas e meia antes de conhecer Joseph, Kai teria feito um post em seu Facebook sobre caçar pedófilos. E quando ele foi preso, ele tinha diversos recortes de predadores sexuais já condenados. Será que ele via Joseph como um desses predadores e achava que estava fazendo justiça? Os vizinhos e amigos de Joseph dizem que essa imagem criada por Kai não condizem com o homem que eles conheceram. Joseph era um homem muito tranquilo e nem ao menos conseguiria atacar alguém, já que era um senhor de idade. Seria Kai um justiceiro, uma pessoa mentalmente perturbada, ou apenas um assassino frio, cruel e indiferente aos ataques que ele cometia, dando uma desculpa de que estava apenas agindo em prol da humanidade em legítima defesa? No que vocês acreditam? Não encontraram nada além de maconha no exame toxicológico de Jet. Então algumas questões ainda ficam aí sem ser respondidas. A erva estava realmente adulterada ou Kai teria mudado a história somente para chamar a atenção? Ou será que somente a substância utilizada para adulterar a erva não foi detectada? Kai foi condenado a 57 anos por homicídio de 1º grau. Mas muitas pessoas ainda acreditam em sua inocência. Em agosto de 2021, ele pediu recurso contra sua condenação, mas esse pedido foi rejeitado. Ele continua tentando. Existem petições na internet pedindo justiça por Kai. Muitos não acreditam que ele teria atacado Joseph sem motivo. A mãe de Caleb, que se chama Shirley, acha que ele sempre confiou facilmente nas pessoas e foi isso que o fez acabar parando na prisão, por ele ter confiado demais, e acredita que ele só tenha lutado pela sua vida. Ela já quis visitá-lo na prisão, mas ele não quer vê-la. Eu vou deixar aqui agora uma imagem de como ele está nos dias atuais. E aí, o que vocês acharam desse caso? Deixe aí nos comentários as suas opiniões sobre essas questões que eu fiz aqui no final. Eu vejo vocês no próximo caso. Tchau!